Olá, boa noite. Aguardando aqui mais um pouquinho chegar as pessoas e fui aguardando o Fran entrar. Olá, Camilinha. Fran, que já tá aí. Livreirinhos. Oi, Fran, tudo bom? Você tá me ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo. Quem já tá por aí, queria que me dissesse o som da Fran tá chegando. O som tá chegando junto agora. Queria que vocês me escrevessem aí como é que tá meu som e minha imagem, por favor. Oi, Patrícia. Enquanto o Fran arruma lá o som dela, eu queria que vocês me falassem aí como é que eu tô por aqui. Patrícia, tá sem som? Tá sem som, eu também estou sem som ou só a Fran? São as duas, uma só. Patrícia, você botou som e imagem, tá ok? Tá? Vamos esperar um pouquinho a Fran voltar, que ela deve ter ido arrumar alguma coisa do som para a gente testar. Internet é assim, né? Tudo pode dar certo. Pronto. Tá voltando ela e o som. Oi, Neide, ainda não tá me ouvindo? Agora sim. Agora eu consegui. Agora eu queria que as pessoas falassem aí se tá nos vendo e ouvindo bem. Fala uma coisa aí, Fran, para ver se as pessoas te escutam. Boa noite. Alô, alô, testando som. Tudo pode acontecer, inclusive o som sumir. Mas eu acho que É, agora eu tô ouvindo. E a você? tecnologia nunca me gosta de mim. Ah, então somos duas. Eu já fiz uma live, comecei a live, até a pessoa que fez a live comigo tá aí, que é filha. Eu fiz uma live, o começo todo virado para o outro lado da câmera. Ficou uma gracinha. Aí ainda bem que eu vi que estava, e aí consegui trocar. Mas já vejo tranquilamente, já sei que vai dar alguma questão, já encaro tranquilamente. Bom, então, pelo visto, agora está tudo bem por aí, né? Patrícia falou que agora está ótimo, então é sinal que a gente tá imagem e o som está chegando. Então, boa noite a todo mundo que está chegando aí. Bem-vinda, Fran. Muito bom você poder você poder aparecer por aqui, ter um dia, um horário, que bom. Ah, é um E você falou, eu não escutei. é um super prazer. Porque é um assunto que a gente tem. Eu estava pensando que eu acho que eu resolvi fazer essas lives em proveito próprio. Porque uma live Hum, para falar de personagens literários, você viu que eu tinha alguma intenção com essa live. Se bem que eu vou resistir e você é a quinta convidada. Nem botei você no começo. Disfarcei e deixei você para depois. Mas falar de personagem literário tem que ter, né? Tem que ter o nosso querido menino, né? E já que o pessoal está chegando, a gente pode. Quem me conhece, eu sou do Arte de Guardar História, sou Neide Graça, hoje recebendo Fran Junqueira
ilustradora, e nós vamos ter um assunto maravilhoso que é falar da ilustração de um livro que nós temos juntas. E enquanto as pessoas estão chegando, Fran, queria que você se apresentasse, falasse o que você faz além da ilustração. E também eu queria que a gente começasse falando da Tigrito. Sem som de novo. Deve ser alguma falta de contato por aí. Nada. Pode ser a posição, porque estava bem, estava ouvindo bem. Ó, tá fazendo um barulhinho, né? Vai melhorar. E aí? Nada. Eu não sou boa Ó, fez um barulhinho. Alguma coisa de contato que tá rolando aí. Fala alguma coisa aí pra gente ver se a gente ouve. Você vai sair, quer sair e entrar de novo? Então tá. Então sai e entra de novo. Enquanto isso, eu vou vendo o povo que tá aqui. A gente fica te aguardando. Aí, gente, tá tendo um probleminha com o som de Fran. Ela saiu, mas vai entrar de novo. Então aí vamos começar aqui com quem já entrou. Vamos lá. Quais são quem tá por aqui? Tarará, vamos lá, livre. Vou ver desde o começo. Miriam Gestão, a Tigrito que vai entrar daqui a pouquinho. Camilinha, minha sobrinha querida que está aí também. Livreirinho, acho que eu já falei. Moniza Maciel. Gabriela Trelha, né? Não sei se eu falo o nome certo. Quem mais? Thor Trainer, deve ser Diego Malo. Da Biblioteca de Brasília, tá aí, que legal. Bona Mano. A Patrícia Monte, minha coleguinha, minha amiguinha de editora, que legal. Quem mais que tá? Gente, hoje, para quem tá aí, quem conhece o livro que eu publiquei pela editora Tigrito, que é O Menino Pirilampo e a Morada das Palavras, hoje nós vamos conversar com a ilustradora. Então, quem tiver por aí que tenha o livro, vai ter a chance de perguntar a ela, falar sobre as ilustrações, que realmente as ilustrações é um processo muito interessante, né? Quando quer dizer, a gente que não é ilustrador, né? Quando a gente fica sabendo de como que casa a ilustração com o texto, é muito, muito interessante. Então, eu acho que vai ser uma conversa muito boa por isso, porque quer dizer, a gente vai conversar sobre uma experiência de uma ilustração, não uma coisa hipotética, uma experiência mesmo. Quem mais que está aí? Zezé Vargas, Jureis Lepurcino. Eu estou lendo como está aqui, gente. Quem mais que está? Ilustra.me, Dília Gouveia está aí. Paula Simões, que vai vir também fazer em maio uma live com a gente. Quem mais? Quem mais está aí? Ah, sim, Alberto da Flis. Que legal, Alberto. E, e legal, Coisas da Lara também está aí, entrou. Mercedes também já chegou. Enfim, todo mundo aí e muitos de vocês conhecem o Menino Pirilampo, então acho que vai ser uma conversa bem legal. Quando a Fran entrar, eu vou pedir para ela falar não só sobre a ilustração Menino Pirilampo, mas também sobre a editora, né? Que é legal a gente saber quais foram as motivações, o que aconteceu
como é que foi essa questão dela resolver, né, ter uma editora. Então, isso é uma coisa que a gente, esses bastidores, normalmente a gente nunca sabe, né? Então, a gente vai ter essa oportunidade. E é isso. Então, vou também dizer para vocês que no próximo domingo nós temos outra live. É uma live com uma outra autora da Tigrito, que é a Ali Araújo, que acabou de lançar um livro na semana passada. Quem mais que vai ter? Vai ter Patrícia Montes, que vai ser no dia 29. Vai ter no dia 23, vai ter Zezé Vargas, que também está aí, que vai ser muito legal, que ela vai falar de personagens, as personagens nas músicas, que pode ser uma conversa muito boa. Enfim, a gente tem vários amigos que resolveram vir aqui conversar com a gente e sempre falando sobre personagens. Então, enquanto a Fran não chega, queria dizer para vocês por que eu resolvi fazer essas lives com personagens literários. Eu resolvi fazer pelo seguinte, porque quem é leitor, qualquer pessoa que é leitora, ela tem a possibilidade de falar de personagens literários, né? Aquela coisa de gostar, de não gostar, de ter uma antipatia com a história por conta né? Por conta deixa eu ver se a Fran já consegue voltar. Aceitei o convite dela, vamos ver. Voltei. Voltou. E aí? E agora, tá ouvindo? Nossa, agora tá ótimo. Inclusive Troquei de fone. Inclusive a imagem agora tá melhor até do que estava antes. Olha, talvez seja minha internet também. Tem isso também, né? Tem que contar com isso também. Eu estava aqui contando pro pessoal enquanto você chegava, por que eu resolvi fazer live falando de personagens literários. Além do meu interesse próprio, que era te convidar para falar do Menino Pirilampo, claro. Além disso, eu estava aqui explicando que eu queria fazer live, que qualquer pessoa pudesse participar, os meus amigos pudessem participar. E basta ser leitor, para falar de personagem, basta ser leitor. Claro que quando você é autor, você tem os bastidores disso, mas não precisa do pré-requisito. O pré-requisito normalmente é só gostar de ler, né? Então por isso é que eu resolvi fazer. Então, essa é a nossa quinta live, e já é legal porque todas as outras, cada um tinha um enfoque diferente de falar dos personagens literários. Então é isso, eu estava explicando isso para eles, e agora que você já está aí com som, imagem, tudo certinho, vou voltar àquilo que eu te falei antes. Queria que você se apresentasse, né? Que só falei que você é ilustradora, e que a gente começasse falando da Tigrito, da editora Tigrito. Tá bom. Vamos lá. Tá bom. Bem, boa noite, pessoal, de novo. Espero que agora o som esteja bom, que esteja tudo certinho. Eu sou a Fran Junqueira, eu sou ilustradora e resolvi me aventurar no mundo da produção dos livros, abrindo a editora Tigrito. A Tigrito tem 2 anos e é uma editora aqui do Rio de Janeiro, especializada em livros para infância, livros ilustrados para infância, e a gente tem focado principalmente, né, em autores nacionais, em livros originais, autores nacionais, né? Então, tem sido uma experiência muito interessante, né, de ver participar de todo o processo da feitura do livro. E, claro, sempre com um olhar muito grande para a imagem, né, que a imagem acho que por onde meu coração enxerga, né, eu acho que é por onde eu sinto, é através da imagem também. Então, a gente tem muito essa visão por aqui. E uma coisa que eu estava pensando, eu vi o lançamento dali, né, do livro dela, que lançou acho que foi semana passada, e aí eu estava vendo você falando que o olhar para o livro tem várias
vários momentos. E você falando a coisa de depois que o livro está pronto. Como é que é esse olhar de uma pessoa que é ilustradora, que se envolveu em tudo ali pelo caminho, de ver ele pronto? É muito interessante, Neide, porque assim, eu sou ilustradora e a técnica que eu uso é ilustração digital, né? Foi a técnica que eu usei também no Menino Pirilampo, que apesar de terem colagens, as colagens são todas digitais. Apesar de eu colocar essas texturas né, e querer ter uma cara de coisas que remetam a objetos reais, é tudo digital. Então, como o meu trabalho é no computador, é puramente digital, minha relação é com a tela. Hoje em dia, eu nem faço esboço no papel quase, eu já faço esboço na tela. A minha relação com o digital já é muito natural, assim, né? Não o digital de lives, não, porque isso sempre dá algum erro, mas o digital do trabalho de desenho, para mim, funciona muito bem. Então, como é muito digital, quando passa para o impresso, é quando eu vejo o objeto livro se materializando e meu desenho impresso é muito diferente, né? É claro que quanto melhor a impressão do livro, né, mais fiel vai ser ao que eu vejo na tela. Né? Isso é um cuidado de querer que seja a cor mais próxima à cor que eu escolhi, né? Que o papel ajude a passar a profundidade da imagem, os detalhes e tudo mais. Mas para mim mesma é uma experiência que eu não tinha um original ali, um desenho para olhar e para comparar com o livro impresso. Então minha primeira relação com o papel do livro já é com o livro impresso. Então Interessante. é uma coisa bem diferente, né, de um ilustrador que trabalha com aquarela ou que trabalha com qualquer outra técnica tradicional. Para mim, o livro só se faz mesmo, a relação com a imagem só se dá no mundo real com o livro depois de pronto, o livro impresso à prova, né, primeiro que chega, e depois o livro pronto mesmo. E é muito diferente da tela, muito diferente. Porque mesmo eu tendo já uma visão assim o que vai ser a sequência dessas imagens, fazer um storyboard, estudar o que vem depois e tal, quando a gente pega o livro, passa as páginas, a gente realmente entende o que está funcionando naqueles espaços ali entre uma página e outra, né? Nesses silêncios entre uma página e outra, quando cria uma expectativa entre uma página e outra, é com o livro impresso que a gente vê isso tudo. Claro que dá para fazer um boneco do livro antes, né? Para a gente testar um pouquinho essa materialidade, para a gente ver como é que vai funcionar. Eu, pessoalmente, não faço. Tem muitos ilustradores que fazem pequenininho, né? Para ter um pouco essa sensação de como é que o livro vai funcionar. Mas eu já me habituei tanto a fazer ele já dessa forma, que para mim funciona, que é digital, então eu já já sei como para mim funciona o meu jeito de desenhar com essa forma de fazer o livro. Então é muito bom. Mas são sempre realmente momentos diferentes. É um momento que você lê o texto a primeira vez, é uma coisa. Depois que você lê o texto... claro que quando eu leio da primeira vez, eu já imagino coisas, né? Eu já começo a imaginar. Já vem o clima do texto, né? E depois começar a esboçar, pensar no personagem e tudo mais, cada momento é uma relação bem diferente. Pois eu falei com você que um pouco antes de eu mandar o texto para Tigrito, eu tinha feito um curso de extensão que foi muito, muito interessante. Era um curso que falava desse casamento que tem que ter do texto com a ilustração. Agora, era muito interessante, foi Uhum. porque lá eu achava que era aquilo mesmo que eles estavam falando. Mas foi muito bom viver isso na prática, porque é uma coisa que realmente é um casamento, né? Tem que ter um É. casamento, porque senão não adianta. Senão a pessoa que lê sente que não tem isso, né? Porque do Sim. mesmo jeito que a pessoa que lê sente quando há essa integração do texto e da imagem, realmente o outro lado também acontece. E, assim, uma coisa que lá no curso eu entendi bem, é que existe o livro ilustrado e o livro com ilustração. Né? E o livro ilustrado é aquele que a ilustração fala além, né? Que tem conversa com quem está lendo. Então, realmente muito bom ter esse casamento. E foi legal porque eu vi a teoria lá no curso e depois me deparei com a prática, me deparei na prática com o resultado, né? Então, vi Uhum. cara como é que funcionava aquilo. Então, talvez
eu acho que foi bom eu saber, porque aí eu valorizei muito mais cada detalhe, né? Cada coisa que você mandava, eu me lembrava daquilo tudo que eu tinha visto e vi que é realmente uma experiência, né? Muito, muito boa nesse sentido, de você ter um entendimento um pouquinho maior para até aproveitar mais. E esse livro, nós... pode falar, te Não, eu ia interrompi? comentar que não é só você, né? O trabalho o texto tem que dar espaço para o ilustrador entrar também. Não é nenhuma questão da gente só querer que funcione bem essa relação entre texto e imagem. Tem textos e textos. Tem livros maravilhosos que não são livros ilustrados, né? Nesse sentido de que a imagem e o texto contam coisas e se você tirar um ou outro não faz sentido. Então, o texto escrito precisa ser generoso com a entrada da ilustração também. Então, isso muda muito no processo de feitura do livro. Às vezes, até tira um pouquinho do texto numa parte, né? Porque você pensa, a imagem já está contando aquilo. É. Então, não é entregou o texto, já pronto, fechou. Para ele virar um livro, né, vai ter muito essa conversa entre um lado e outro. Apesar do seu livro não teve modificação, né, quase. Não teve. Isso foi ótimo, porque assim, você escreve, mas tem sempre 500 dúvidas, né? Você só vai ter um mínimo de certeza, que nem é uma certeza, à medida que realmente vai fazendo. E esse livro, a gente não conseguiu fazer, nós conseguimos fazer 3 lugares, né? De como é que fala? De levar em livraria ou editora, lançamento. E aí, a gente teve que fazer tudo online, uma experiência, porque em janeiro foi o último lançamento que a gente fez aqui na Blux, e depois não pôde fazer mais absolutamente nada. É verdade. Então, eu fico pensando que isso é complicado para a gente, que é autor. Como é que foi isso para a editora? Foi um choque, né? Porque, assim, a gente conta com esse momento do lançamento, tanto para uma realização que a gente quer, uma comemoração, é tão importante comemorar as coisas, né? Ter o momento de você apresentar aquele filho que chegou no mundo, mostrar ali no vidro da maternidade, né? E falar assim, é meu, né? Olha aqui, tá todos os familiares lá do outro lado vendo o seu bebê literário que nasceu. O lançamento é isso, assim, e por um lado, é um pouco cria uma solidão, né? Lançar um livro e não poder ter esse encontro próximo com as pessoas queridas, com certeza torciam muito pelo lançamento do seu livro, né? E também o contato que você sempre teve muito grande com as escolas. Para a gente, como editora, foi um choque, porque a gente estava acostumado com o formato, todo mundo, né? Super acostumado com o formato de um lançamento presencial, com todo mundo lá, contação de história ao vivo, autógrafo. Poxa, pensar os lançamentos depois disso sem autógrafo, né? Então, a gente logo pensou, bom, a gente tem que se adaptar de alguma forma, a gente não pode deixar a editora parar, né? Os lançamentos que a gente queria lançar. Primeiro, conversar com os autores e pensar assim, será que todo mundo vai querer fazer lançamento virtual? Né? Eu vi até que a Paula está assistindo a gente, o livro da Paula é um livro maravilhoso, né? O Tajururu Malu, que a gente ficou segurando para ver se ia poder fazer um lançamento presencial, né? E tá vendo que não tá andando nessa forma. Então, foi um choque, mas ao mesmo tempo eu senti que a gente é muito adaptável, né, Neide? Eu sinto que o ser humano assim, pega uma dificuldade, logo faz a coisa funcionar, aprende a fazer live, aprende né? E, lá, Paula. Mas eu sinto que é isso, a gente se adaptou e tá fazendo, né? Tá fazendo da melhor forma possível, chegar nos leitores também e recebe esse retorno, né? Talvez não tão rápido quanto um lançamento presencial que você vê na hora ali, as pessoas vendo o livro na sua frente, é muito gostoso. Mas eu acho que a internet ajuda também. Imagina se a gente não tivesse internet nesse momento, né? Nossa, aí realmente ia ser quase impossível. E É. falando da editora, eu fui lá no site porque eu fiquei pensando assim, gente, eu volta e meia eu vi um lançamento da Tigrito. Sim, Eu fui lá olhar, tive a curiosidade de olhar e vi que em 2020 vocês fizeram 6 lançamentos, né? Então, foi. é uma prova de que você foi dar um jeito, você resolveu dar um jeito, Foi. né? Porque atender.
E o ano anterior, 2019, teve 8 lançamentos. Então, se em 2020, que foi um ano dramático, você conseguiu de alguma forma fazer isso, é porque Foi. você acabou de falar, você arranjou uma solução. A gente tem que arranjar realmente uma solução, né? Não tem É verdade. como ficar esperando passar mesmo, porque agora a gente já sabe que no começo a gente tinha a ilusão que era rápido, que ia ser rapidinho. Agora Isso. que não é. 6 meses, a gente achou que ia ser 6 meses, né? E agora, um ano depois, a gente está vendo que ainda isso vai demorar um pouco mais. A Coisas da Lara, que comentou aqui uma coisa que também, sem os livros, como é que teria sido a pandemia, né? Eu Nossa, senti realmente que as pessoas voltaram muito para os livros, até porque queriam que as crianças ficassem um pouco mais longe das telas. Os adultos, claro, acho que se viram lendo mais também, mas eu vejo que os pais, os educadores, as famílias tiveram um pouco essa preocupação também de colocar as crianças não só o tempo todo na tela e ler livro, estar junto, né? Acho que isso é uma coisa também. A literatura, a arte ajudou muito a salvar a gente, né? Está ajudando muito a salvar nossa cabeça, nosso coração. porque era uma coisa que a gente imaginava que era uma coisa importante, mas quando teve uma coisa bem concreta, a gente viu como era fundamental. Sem isso, realmente não tinha, não tinha como. E aí, é isso que você falou, né? Eu também tive que dar um jeito de ver o que eu ia fazer com o menino Pirilão, porque eu não ia ficar aqui, eu e ele, um olhando para o outro e nada, não tinha a menor possibilidade. Senti a maior falta das escolas, porque realmente eu trabalho muito em escola. E Uhum. muito difícil, é só porque não pode mesmo, né? Porque eu fiz, acho que mês passado, uma única atividade em escola, uma escola de São Paulo. E aí Uhum. vi como é difícil você fazer de longe, né? Foi bom, foi legal, mas é muito difícil, porque tem o contato com a criança e tem a resposta da criança, e realmente é muito difícil. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. E eu acho que, assim, não é só você fazer. Você faz, mas o que eu achei muito interessante é que eu tive muita gente dando retorno. É tipo assim, parece que como estava uma situação tão dramática, todo mundo resolveu se dar as mãos, porque não tinha outra solução, né? Realmente tinha que ser. E aí eu vou rememorar aqui algumas coisas que aconteceram, tem coisa que eu te contava, tinha coisa que não dava para falar, então é bom essa hora que Uhum. a gente faz um resumo, nós e todo mundo. E você viu que teve uma coisa mais recente, um vídeo que a professora Ninfa Parreiras fez falando do menino. Muito legal, né? Muito bom. E foi Uma legal. realização, né? Não, e ela mandou agora, quando a gente ia fazer a live. Ela mandou agora. Então, Eu tinha visto no YouTube, acredita? Eu fui procurar lá, eu vi no YouTube, até postei no nosso Facebook, mas foi agora mesmo, foi recente. porque eu tive aula com ela sobre Bartolomeu, maravilhoso Bartolomeu, e aí mandei o livro para ela, e ela tem uma sessão lá no YouTube dela que fala: o carteiro chegou aqui em casa. E é muito legal, porque assim, você manda o livro, mas você não sabe se a pessoa recebeu, se não recebeu, se vai, sabe, se vai falar alguma coisa. Nossa, mas eu fiquei tão feliz, porque você viu que ela falou do livro, da ilustração, do texto. Foi lindo, né, o que ela falou. Então, eu fico pensando que, passado tanto tempo, ainda o livro chega e ainda tem o que tinha lá, o que tinha lá no começo. E uma outra pessoa também, que eu mandei o livro, eu até te falei, acho que eu até te mandei a mensagem de voz que ele mandou, foi o Jonas Ribeiro. Ele falou uma coisa sobre o livro, na mensagem dele, que é uma coisa que é bem o Jonas Ribeiro mesmo. Ele falou que ele gostou de sentir o livro. Então, quando a pessoa fala que sentiu o livro, a gente tem que acreditar que realmente o que a gente queria aconteceu. Chegou lá né? E uma outra coisa que foi por seu intermédio foi a nossa participação do Clube do Livro Sementinha. Foi tão bonito, né? É um, é, é um, É, é um clube de livro muito legal, muito específico. Eles têm um trabalho bem bonito, estão começando, então realmente foi legal. Eu fiz uma live com eles, achei bem interessante o menino do Pirilão, com essa confusão toda, participar de um clube do livro. E uma outra coisa que é mais recente, até eu vi que ela acabou de entrar aí, é a Maria Livreira, não sei se você conhece. Ela é uma não. livreira de Recife. Ela trabalha com literatura étnico-racial.
E aí Uhum. a gente entrou em contato, eu entrei numa live, e aí eu achei legal esse caminho que o menino vai tomar. Vai estar em um outro, né, num outro caminho. E logo no começo, que começou a pandemia, eu fiz um sorteio, isso é uma outra coisa que foi muito legal acontecer. Eu fiz um sorteio, não sei se você lembra, um sorteio que eu fiz que quem ganhasse ia dar um kit que eu fiz com a bolsa, para um Sim, amigo. sim, Quem lembro. e quem ganhou foi foi a Oh, Lara, Coisas da Lara. sim. Agora, o mais lindo não só foi a resenha, nem foi só o carinho que eles tiveram. É que, olha só o que ela fez de marcador. Ai, muito lindo, né? Muito lindo. Aqui é a camisinha do menino Pirilampo. Vocês podem ver aqui na capa, aqui. É. Gente, olha, eu até falei com ela que ia tentar fazer, e é facílimo de fazer. E eu pretendo, um dia que eu conseguir em escola, fazer, porque eu achei assim uma delicadeza, porque a blusinha dele, né? E E a aí você criança pode desenhar a cabecinha que quiser, pode se desenhar, pode desenhar o menino pirilampo. porque, na verdade, é assim, essas parcerias, a pandemia traz isso, não é só a pessoa receber o livro e fazer resenha, é que sempre tem uma delicadeza a mais. E aí, Sim. a Coisas da Lara teve essa coisa maravilhosa que eu já falei já falei com ela que eu vou usar, que eu vou realmente, falei com o André que eu vou usar mesmo na aula. E uma outra coisa que eu ainda não consegui te mostrar pessoalmente, mas você já viu, é essa maravilha aqui, ó. Ah, o bordado, eu tava doida para ver. É uma obra de arte, né? É Que uma obra de coisa a maravilhosa. Andréia que fez, deve estar aí. Agora, o que Lindo. eu quero que você veja pessoalmente, porque o menino ganhou um cabelo de verdade. Você passa a mão aqui, ó, tem um cabelinho. Ai, que amor, Olha gente. que lindo. Ficou maravilhoso. Muito lindo. Muito Muito maravilhoso. lindo. E tem o marcador, porque é para você que está aqui, que eu nunca consegui Ah, entregar. é? Tem o Ai, marcador, meu feito especialmente. Então, Deus. eu queria colocar essas parcerias, porque assim, não é simplesmente você estar na internet, não é simplesmente você estar lá no Instagram, é que tem uma coisa além, né? Você vê que a pessoa leu o livro e a pessoa, quer dizer, você vê que é uma coisa além. A pessoa não só leu o livro e fez lá um resumo. E essas parcerias elas foram importantes para eu acreditar que eu tinha que continuar nesse caminho, que é o que eu estou fazendo Muito, agora, que é realmente muito. feito até agora. E uma coisa que eu pensei que ia ser difícil é porque eu tenho aquela série do livro da Alice, né, que você conhece, que tem desde 2008. Eu trabalho, é uma série que eu vou na escola, eu trabalho, e quando eu volto na escola, a criança pergunta sobre a Alice com uma intimidade que parece Uhum. que ela realmente mora aqui em casa ali do lado. Aham. E eu fiquei pensando, quando a gente lançou o menino, eu falei, gente, eu levei tantos anos para fazer a Alice ter essa pegada que ela tem com as crianças. Como é que vai ser esse menino agora? Como é que vai aparecer esse menino? De repente apareceu ele, como é que vai funcionar? Uhum. E mesmo não sendo pessoalmente, ele realmente tem uma força que a gente não domina. Tá lá. Mais de identificação, né? De muita identificação e muita sensibilidade. Eu contei para você que foi o único livro que minha mãe falou que eu ilustrei, né? Que ela disse que gostou. Eu E ela fiquei. falou que se viu muito no personagem. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, que coisa interessante, né? Ela se vê nele. E outra coisa também que você estava falando sobre essas proximidades, né, que a pandemia trouxe. Uma coisa que a pandemia fez a gente ter de novo é essa expectativa pelo carteiro, justamente, né? Você falou que a Ninfa A Nívia faz a brincadeira com o carteiro, e agora a é, gente fica esperando realmente chegar essas coisas pelos livros pelo correio, como que as cartinhas pelo correio. A Ali Araújo está aí comentando o livro dela que foi lançado também agora. Ela mandou com papel de carta, então eu acho que toda, que né? lindo. Eu acho que toda essa delicadeza, essa possibilidade de encontro através do livro, do correio que envia, que deixa na sua casa, tem sido gostoso, né? Tem sido uma coisa muito vivo o tio carteiro, realmente. Tem sido uma coisa O carteiro voltou com muito, toda a força, uma figura que a gente fica desesperado para ele aparecer. E você não falando é?
Você falou essa coisa da sua mãe, né, que ela falou em relação ao livro. O que eu vejo é que o adulto, ele olha para trás, né? O adulto, ele lê o livro, ele olha para trás, lá atrás, que ele podia ter sido assim, e a criança Uhum. que vai olhar ela no presente, ela vai se identificar pelo que ela realmente seja. E é legal isso, né? Porque a gente não pode realmente escrever um livro que limite, né? Esse livro só a criança que vai se identificar. O bom é você escrever e deixar quem lê tomar essa decisão. Tem uma coisa muito interessante também, os professores vendo os alunos, né? Não é nem só ver se ver ou ver o passado. Os professores também veem os alunos que eles têm ou que eles tiveram, observam. A gente teve um post um dia desses sobre o menino Pirilampo, eu coloquei lá no destaques, e a pessoa falava da dificuldade dela de se relacionar com pessoas tímidas, né? De aceitar o traço da timidez. Então, acho que tem muitas camadas de coisas que a gente pode pensar, né, a partir do livro. É muito legal. A Mercedes fez uma pergunta que eu queria depois responder. Fala. Que bom que você está olhando as perguntas, que eu estou aqui ligeiramente perdida. Estou tão interessada em saber o que está acontecendo. Qual é a Estou pergunta? tentando. Fala aí. Ela falou assim, para eu comentar a emoção de receber o seu texto. Porque realmente, né, do meu ponto agora, como é um caso diferente, porque eu sou editora e ilustradora, né? Exato. Então, quando o texto chegou na editora, eu li e pensei assim, esse tem que ser para mim, esse eu queria fazer. Porque, claro que tem, às vezes, claro, eu só escolho textos que eu acho bons para editora, com certeza, mas nem sempre é para mim, né? Eu tenho que ter também essa visão de ver assim, o texto é bom, mas não é para mim, com certeza. Eu quero sempre achar a melhor pessoa para aquele texto. E no seu eu pensei nele, nossa, eu acho que eu quero fazer isso primeiro, porque eu acho que é um texto muito generoso, ele dá espaço para ilustração, porque ele não é muito descritivo, do ponto de vista assim, não fala, o menino era assim assado, a família dele era assim assado, morava numa casa de cor tal. Ele tem algumas referências, mas ele não prende o ilustrador. Ele tem essa coisa que é muito gostosa de ilustrar, assim, que ele deixa a imaginação fluir. E aí a gente foi fazer uma reunião, lembra, lá na Leonardo da Vinci? Na Avenida do Brasil, a livraria tem ali. Na Leonardo da Vinci. E a gente fechou a livraria conversando, né? Não acabava nunca a nossa conversa. E eu fiquei pensando depois, que clima que eu posso dar para essa ilustração? Porque você descreve no texto brincadeiras que não são brincadeiras, não fala de celular, né? Não fala de coisas tão de hoje. Tem brinquedos ali mais antigos. Eu pensei, eu acho que eu vou fazer esse menino, ele com um clima mais antiguinho, assim, não fechando ele numa época, mas eu queria trazer alguma referência que pudesse ser também um menino de uma época que não seja hoje. Aí eu comecei a pensar na roupinha dele, né? Primeiro pensar no rosto, né? Tinha que ser um traço assim que trouxesse emoção, porque é uma história que fala de emoção e de sentimento, né? E lembra que a primeira imagem que eu te mandei foi a imagem que ficou para capa, né? Não, exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Como é que, quer dizer, como se chegou esse menino? Então eu transfiro a pergunta para você. Como é que se chega a um personagem? Porque o livro é de um personagem. Como é que faz isso? Então, não tem fórmula. É uma coisa muito de ler e sentir mesmo. E eu fiz alguns esboços e cheguei nesse rostinho. Quando eu olhei para ele, pensei assim, eu acho que ele tem um olhar assim que combina com o menino Pirilampo. Eu acho que pode ser ele. E logo te mandei, né, essa imagem, porque eu pensei, não vou mandar muita coisa. Eu queria te conquistar com a primeira imagem primeiro, para ela dizer assim, esse pode ser, gostei, né? E eu fiquei feliz que você gostou dele logo. E aí eu comecei a pensar, a partir desse primeiro desenho, que é o desenho só do rostinho, né? Eu não lembro se aparecia um pouquinho os braços, mas era só o rostinho. Eu vou mostrar aqui em cima, que aqui em cima as pessoas veem melhor. Tá bom. Aí eu comecei a pensar no clima, né? Que começa a falar que ele na casa dele, o livro começa introduzindo onde ele mora, né? A casa dele, botei os detalhes, a renda da toalhinha da mesa.
no cantinho eu pensei podia ter uma foto da mãe de noiva ali. Dá pra ver muito sutilmente que é uma foto de uma noiva, de alguma coisa que remeta a alguma coisa assim. Não sei se você reparou nisso. Claro, reparei. A gradezinha na janela e tudo mais. E no início, essa primeira cena não tinha esse arco, né? A gente não via, né, através do arco. E quando eu incluí o arco, eu senti que deu essa sensação de que a gente está entrando mais na casa, né? Vendo ele mais na intimidade. Esse livro fala muito dessa intimidade, de um espaço muito pessoal, né? E acrescentando o arco, eu senti que deu esse clima, né? Essa sensação que estava precisando. E a sensação que você está entrando na vida dele, né? A sensação que eu tive quando eu recebi com arco foi essa. É como se estivesse convidando para você ir ver a vida dele. Achei legal demais isso. Isso. E eu fui pesquisar, porque tinha brinquedos que eu não lembrava muito bem como era. Eu fui pesquisar os brinquedos. E eu quis incluir fotos de objetos reais para dar esse clima de colagem digital. Então tem fotos de lápis, foto de cartões postais, coisinhas, papéis, né? Tem essa cena que eu gosto muito também, que no book trailer eu achei que ficou linda também, que é ele na cortina de flores. Esse aqui. E uma curiosidade, essa cortina, é que a Andréia mandou me dizer que a Lara queria uma cortina igual a essa. Ai, demais, demais. Sim. E aí depois a gente é introduzido na história, a escola, né? E aí eu pensei, como é que eu vou fazer essa construção? Eu quis misturar os livros, a própria construção do prédio da escola, né? A base da escola sendo um livro, no fundo a montanha é um papel amassado, todos esses elementos reais misturados na ilustração, né? Com relação a essa ilustração, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tá vendo? Aqui é um livro. Uhum. É uma ilustração que as pessoas, às vezes, compram um livro, lê, de repente passa um tempo, a pessoa me entra em contato e diz, gente, você viu que aqui era um livro, que a base era um livro? Quer dizer, é o livro dos detalhes, que a pessoa depois é que enxerga eles. Isso é gostoso, né? Você vai vendo e com o tempo encontrando mais coisas. E uma das cenas que eu mais gosto é a que vem depois, que quando você fala, já começa a se acostumar a viver à margem e às avessas, no fundo do seu interior, né? Aí eu pensei, como é que eu vou comunicar esse mundo interior dele, né? Essa distância que ele sente da comunicação dos outros, né? E aí eu pensei nessa água que vai subindo, né? Tomando tudo. Eu acho que essa imagem ela é muito forte. E eu tenho uma amiga, a Silvia, que eu não sei se ela está aí, Silvia Fortes, que ela faz muita live e ela sempre diz, quando ela leva o menino pirilampo, que ela acha que esse livro é para o educador, é para o professor. Olha, legal. Ele diz isso, porque essa imagem aqui da criança se afogando aqui, a escola indo junto, isso é muito forte. Pensa da criança, né? Isso é muito forte para a criança. De repente, o adulto nem percebe que ele está. Então, é aquela coisa da imagem, né? Da imagem mostrar o sentimento, que na verdade está aqui. É ele, coitado, está aqui tentando não se afogar. Exatamente. E, bom, aí depois a gente foi pensando e teve essa curiosidade, né, que eu coloquei aqueles quadrinhos de foto. Verdade. Não, aí você falou. Gente, olha só. Ver se eu consigo mostrar. Quem tem o livro vai identificar. Tá vendo aqui uma foto de um casal aqui? O que eu falei para Fran, quando eu recebi isso, falei, gente, não é possível. Porque assim, eu sou de Minas e cidade do interior. Não existe nenhuma casa numa cidade do interior, pelo menos interior mesmo, que não tenha uma foto dessa. Falei, gente, não acredito. Então, sabe a coisa do detalhe? Esse livro ele tem muito isso dos detalhes. E quando eu vi essa foto, eu fiquei achando que se você estivesse vindo na minha casa, eu ainda tenho uma foto dessa, que era da minha mãe, você ia ver, quer dizer, é tudo uma coisa que chegou até você, não se sabe como, é a coisa da arte mesmo. Eu sinto que isso, tem uma coisa na leitura do texto para a gente ilustrar ele, que se a gente tem a oportunidade de conhecer quem escreveu, que isso nem sempre acontece, né?
No nosso caso, eu tive essa sorte da gente poder conversar, da gente poder se ver, eu saber um pouquinho de você. Isso tudo ajuda, não conscientemente, não é uma coisa que eu assim, vou botar isso porque eu acho que a Neide tinha isso na casa dela. Claro que não. Mas é uma coisa de intuição, eu acho um pouco, sabe? De como criar aquilo. E é interessante isso que você falou, que uma amiga sua, né, acha que é um livro para os educadores. Esse livro, ele também foi distribuído pelo Eu Faço Cultura, né? Então, escolas do interior do Brasil, do Pará, vários lugares super longes aqui do Rio também tiveram acesso, estão tendo acesso ao Menino Pirilampo. E é muito interessante porque realmente as professoras veem muitas possibilidades a partir dele, né? E Eu fiquei muito feliz. Eu fiz lives no ano passado com professores, né? E tem isso, é aquela coisa de ter, sempre tem um aluno quietinho na sala, sempre tem esse aluno, não tem ninguém que seja professor que não tenha vivido alguma situação, alguma circunstância com uma criança assim. Então, por isso é que essa minha amiga diz que é um livro para educador, porque, assim, é a coisa de que a gente não pode pedir tanto de um professor, porque numa sala, às vezes, com, sei lá, 20, 30, 40 alunos, não sei quantos alunos são, é muito difícil para ela ter. Ela sabe que ela precisa ter esse olhar, mas nem sempre é possível. Mas, Claro. mas o professor tem que estar alerta disso, né? Que mesmo nas situações mais. Porque isso leva uma questão lá para frente, né? Se não se conseguir fazer alguma coisa quando é criança, quando é criança, de repente a coisa vai rolando. Então, eu acho que ela tem razão em relação a isso, né? É um livro que a criança se identifica, né? Porque a criança que é assim, ela vai se identificar, mas tem essa coisa do professor. E também tem uma homenagem, né, Fran? É realmente uma homenagem, porque eu sempre digo que eu não sou professora por um acaso. Porque eu acho que não tem nada na vida que possa ajudar mais uma criança do que a coisa da escola, porque é lá que ela passa muito tempo, e é lá que às vezes esses nós aqui são desatados. Às vezes, em casa, a pessoa, a mãe, o pai, na pressa do dia a dia, vai deixando e vai ficando mais, vai passando o tempo. E na escola, quando a professora consegue, agora é aquela coisa, tem que ter o olhar mesmo, né? Independente da um monte de criança para tomar conta, para fazer, mas tem que ter. Então, É duro, é quando difícil, mas eu é acho. preciso a escola dar a oportunidade para o professor também. Essa é uma questão, não é só o professor que ser atento, é a estrutura escolar toda estar junto para ver aquele aluno, né? É verdade. Muitas vezes a própria escola não faz um estudo de quem é aquele ser humano que está ali, cada ser humano daquele. É Então, o verdade. professor também fica muito à mercê do que ele consegue naquele momento ali, né? Exato. Então, É exatamente isso. A outra, tem essa ilustração dele na janela também, eu acho fantástica. é verdade. Eu, Ele tá ali. aliás, ainda bem que ninguém até hoje me pediu para eu dizer qual é a ilustração preferida, porque aí é um problema. Porque É essa? com cada uma eu tenho uma história, eu já desenvolvi uma história com cada uma, então. Não, eu vou te dizer, eu tenho muito problema em gostar das coisas que eu faço, assim, eu geralmente só vejo defeitos, sabe? Eu não sou muito, eu sou muito crítica, assim, e só fico olhando, isso devia estar melhor, isso. Eu gosto, assim, quando eu gosto, né, às vezes eu gosto do resultado, mas dificilmente eu gosto de tudo. E o seu livro é um livro que é um dos poucos, assim, que eu gostei de quase tudo que eu fiz, porque eu senti que ele ficou muito como eu queria fazer, sabe? Às vezes é muito isso assim, quando você tem a chance, a condição, às vezes, de cabeça para fazer o que você está querendo fazer, quando você consegue comunicar o que está dentro de você. E eu senti que eu consegui chegar, assim, sabe, nesse livro, em sensações, em expressões, passar as emoções como eu queria, e também o uso das técnicas como eu queria. É engraçado que eu comecei a me apaixonar por essa coisa da colagem digital num livro que chama Pra Onde Foi Meu Pai, que é do Gustavo,
E é um livro que eu acho que tá até esgotado agora, e foi nele que eu comecei a fazer essa coisa das colagens, né? É, Que é um menino que perde o pai dele. E eu sempre fiquei sentindo, nossa, eu quero uma oportunidade de explorar de novo isso, essa técnica, né? Explorar essa visualidade, e no seu eu consegui. Então eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Quando eu vejo que ficou tudo encaixado, assim, tipo, quando ele tá deitado aqui com os livros em volta, nossa, né? lindo. E é muito lindo as poucas crianças que eu tive acesso dos detalhes. Você lembra Ah, que eu postei a Aninha, ela contando a história pelas ilustrações? Você lembra dessa? muito fofo, assim. Tá no Instagram. E eu acho que para criança que ainda não está alfabetizada, essa coisa de contar a história pela imagem, ela vê muitos detalhes, ela vê os detalhes, é o olhar dos detalhes. Então, eu acho que aqui tem muito detalhe que eu fui ver depois. Eu vi, mas Sim, depois enxerguei o detalhe depois. E por isso é que eu entendo quando tem gente que, depois de um tempo de estar com o livro, descobre que a escola é a base sim. da água. E eu acho que assim, eu acho que e isso pedia o texto, né? Você sabe disso, porque ele é o menino que observa. Quem observa vê a formiguinha que o outro não viu, né? Quem Uhum. observa tem bem essa coisa. E nessa ilustração aqui dele, todo feliz, porque ele fez a pesquisa. Primeiro que a carinha dele está irresistível, né? Aqui realmente, É, tá lindo. gente, eu vou mostrar porque eu estou só falando, olha a cara dele aqui todo feliz, É, né? E os encontro. detalhes que você botou no entorno é muito interessante. O livro falando do vagalume, o que que é, e que criança é muito curiosa, né? A criança Uhum. é curiosa e vai ver os detalhes. Então é o livro dos detalhes que você colocou os detalhes. Você enxergou que tinha que ter esses detalhes e eu achei maravilhoso. Ah, eu fiquei muito feliz também, muito feliz com o resultado. E realmente eu olho para ele e gosto de tudo, assim, de fiquei feliz. Acho que eu tô aqui olhando para ele de novo. Eu já tinha um tempo que eu não abria ele para olhar de novo. Eu tô. Não, olha só, você se conforma comigo, porque cada vez que eu vejo, é como se eu tivesse. Gente, aí eu vou ler, eu não acredito, não fui eu que escrevi isso, por que eu vou fazer tudo de novo? Mas é irresistível, isso Você, você significa que. sente, Ah, você sente assim nossa, eu escrevi isso. eu sinto isso, eu sinto. É Eu muito sinto isso com a ilustração também, sabe? É muito interessante que eu me lembro que alguém, algum lugar, de um lugar que você mandou, colocou um texto, botou entre aspas. Eu falei, gente, mas isso aqui fui eu que escrevi? Né? Porque a pessoa falou do. E é legal, né? Bom, imagina se eu estivesse odiando agora, que ia ser difícil, né? Porque agora não tem Sim. mais opção. Mas é engraçado, eu tenho isso com a ilustração também. Depois que eu faço, às vezes eu pego, depois eu digo, gente, eu não lembrava que eu tinha feito isso. Bom, É muito, assim, é uma sensação de parece que você vive muito intensamente uma coisa, né, enquanto está é, fazendo, e é. depois que ela está no mundo, parece que você pensa assim, nossa, caramba, é, você sempre encontra de novo uma novidade, realmente, assim, é muito Você gostoso. lembra que eu tive, que no começo eu fiquei achando que essa aqui que era a capa? Sim, sim, Agora mas aí, você não, você realmente, você é ilustradora que pensa na coisa, no detalhe, mas você é objetiva quando tem que ser. Você teve um argumento, eu não tive como. Ela falou: você vai botar na capa, você vai entregar o que, que é, você vai realmente, é, né? exatamente, Eu acho que é porque eu gostei muito, né? Porque o encontro dele com o Pirilampo realmente era uma coisa importante no texto. E aí é, você, bem calmamente, me fez esse questionamento. Você acha que isso na capa foi a melhor coisa que você fez? Porque realmente, você mesmo disse, eu ia entregar o ouro bandido lá. E também porque é só ele na capa, tem essa ilustração que você fez, ele atrai a atenção. E atrai a é, atenção por ele. Né? Aqui, uhum, outro elemento que era o pirilampo, mas aqui na capa é ele por ele, não tem como. é. Né? E é uma decisão difícil sempre, né, a capa, assim, é uma coisa que você olha assim, pensa, às vezes tem imagens que você ama dentro do livro, mas aí justamente você não pode entregar
qual que é o ápice da história. Se você entregar o ponto alto da história, ou entregar o desfecho da história, ou colocar na capa uma imagem que não represente o que a pessoa vai encontrar lá dentro, porque se colocasse a imagem dele feliz só com o pirilampo, a gente ia pensar que a história tem outro tom, não tem esse tom intimista, né? Verdade. Todo que o livro tem. Então é toda uma coisa que é muito difícil, capa. Eu acho a parte mais difícil mesmo. E uma coisa que eu curti muito desse livro também foi o verde profundo, um verde meio de quadro negro, né? Muito, ficou muito, muito bom. Eu curti. São os detalhes, né? São realmente aqueles detalhes. Agora, é aquela coisa, né? Você teve inspiração, desenhou a carinha dele e achou que era ele. Agora, você imagina eu quando recebi. Por quê? Porque, sim, o texto, quem conhece o livro sabe que nenhum lugar desse texto diz como é esse menino. Nada. Só diz as coisas que ele passa. Eu nem me lembro se eu, na hora que eu escrevi, quando eu fiz esse texto, que já era um texto antigo, se eu tive esse cuidado, mas eu acho que não. Esse foi um texto que eu acho. Eu tenho uma amiga professora que diz que eu vou ter que dar um jeito, vai ser difícil que eu dar um jeito de fazer um outro livro que fique melhor que esse, fique igual a esse, porque esse aqui vai ser difícil. E eu concordo realmente com ela, porque esse texto, eu parando para pensar nisso que ela disse, é que esse texto, ele saiu. Sabe aquele texto que você faz? Eu faço por ideias. Mas depois que eu juntei as ideias, ele estava ali. Quando eu fui te mandar, né, o texto, eu fui depois olhar, porque quando eu faço muitas versões, eu vou imprimindo. Cara, de início, quase que era quase a mesma coisa desde o início. É uma coisa que não consegue explicar direito, né? É coisa de eu não sei. Então, eu não sei. É uma coisa que eu não tinha muito, então eu não tive essa ideia de que eu vou colocar como o menino é. Não. Porque eu acho que esse menino ele pode ser qualquer menino, né? Por um acaso é esse aqui, que também é nessa situação. Mas é legal isso, porque é uma coisa que eu não escrevi e que você usou a sua arte para trazer. É muito bom. É aí que você vê, né, que a arte é isso. A arte realmente é É o isso. encontro, né? Esse encontro de quem escreve e quem ilustra. E realmente o menino Pirilampo, ele também. É engraçado, eu acho que você fala, o texto chegou para mim assim rápido, né? Que para você não mudou muito. Não. Porque me dá a impressão que você colocou muito de você ali. Talvez coisas que já tivessem na sua cabeça, no seu sentimento há muito tempo, já estavam prontas para ir para o papel, né? Tem coisas que a gente pensa há tanto tempo, sente há tanto tempo, que elas só estão guardadas em algum lugar ali na nossa cabeça para achar a frase certa para sair, né? O jeitinho certo para sair. Então, acho que é uma história que acho que deve ter muito de você, por isso ela saiu assim, né? Então... Saiu sem grandes, quer dizer, não é que sem grandes problemas, mas eu digo porque eu sou de reescrever muito. Eu tenho guardado dos livros da Alice, é muito engraçado ver até. O primeiro livro da Alice, eu mudei tudo. Eu mudei o livro, se você pega a primeira versão que eu fiz dele e a outra coisa, eu reescrevi e fui mudando. E esse é a única coisa que a gente fez nele, foi aquele final, o final, que realmente, é por isso que você realmente tem essa coisa de ver, né? Porque a gente que escreve talvez nem veja muito, mas você viu que do jeito que eu estava tentando terminar, eu ia acabar a história por ali, né? E esse final com a professora, que eu vou ter que dar o spoiler para quem está aí no livro, eu acho que aqui, assim, isso você falou é verdade. É uma coisa que abre para muitas possibilidades quando ele tem esse segundo encontro, porque ele, na verdade, é uma coisa que foi legal, é porque ele precisou primeiro encontrar com o Pirilampo, que estava ali, só ele que pensava, só ele que resolvia, para ser quase que preparado para ir encontrar a pessoa com quem ele poderia conversar, com quem ele poderia trocar as ideias. Então, agora, se tratando dos meus textos que eu reescrevo muito, acho que por isso que eu estou achando que ele foi tão fácil. Por isso.
Porque É engraçado, né? Cada texto, cada história tem um jeito de sair. Às vezes muda muito, às vezes não muda nada. E é, eu lembro que essa coisa do final, eu sentei, antes da pandemia, né? Eu sentei com um amigo, assim, perto de casa. Eu lembro que um amigo professor. E aí eu lembro que eu falei, tem essa história que eu recebi, que eu amei, não tem nada para mudar. Mas o final precisava sabe, não pode terminar. Tem que mudar, tem que mudar. E é também uma coisa cheia de dedos você virar para um escritor e sugerir alguma coisa, né? E falar assim, é uma coisa tem que ser muito pensada para não parecer assim que é a bel prazer, né? Que é vamos mudar porque sim. interferência. Nada é porque sim, nada é assim, é porque sim, porque eu achei melhor. Tem que ser, é tudo muito pensado, então, e Eu que bom acho, que funciona, não, né? porque, na verdade, você não fala para mudar, você diz o que é que aquilo ali, você coloca como quem vai ler e você diz como é que funcionaria melhor. Agora, se a pessoa não quer pensar nisso, realmente, né? Mas É. eu acho que por isso é que talvez você tenha a coisa da editora, isso te ajuda muito, né? Porque a todo momento eu acho que você tem que estar tendo essas decisões, né? Porque Muito, muito. olha, vai uma história, tem milhares de coisas que tem que decidir. Agora, é muito mais difícil quando você faz a ilustração ou é mais difícil quando é outra pessoa que faz a ilustração para passar pela editora para poder isso ficar. Bom, se você ilustrar é mais fácil, porque você vai estar direto com o autor. É, Digo eu. pois é, quando é outro ilustrador, eu tenho que mediar a relação do outro ilustrador com o escritor, né? Tá. Que, às vezes pode ser ótima, super fácil e dá tudo certo, ou tem vezes que pode ser um caos completo e eu não posso passar para o escritor esse caos, assim, né? Eu não posso, ou passar para o ilustrador também, porque tem autores também que eu tenho que ficar filtrando as coisas que vão passar, né? Então é Ah, um aprendizado meu muito do dia a dia também, de como tá no meio dos artistas, né? Porque os dois lados são artistas que confiam muito no que fazem, às vezes, né, estão muito certos daquilo, e eu tenho que estar lá no meio falando assim, oi, eu tô aqui. Sabe? E às vezes traduzir o que um quer, traduzir o que o outro quer, às vezes não falar o que um quer pro outro, às vezes é até melhor, é uma né? mediação difícil, às vezes, né? Muito Não, difícil, às vezes é muito difícil. porque se você parar para pensar que um que escreveu pensa em aquilo que ele quer e o outro que vai ilustrar. Porque assim, a gente nunca sabe como é que vai vir a ilustração. Não, Porque eu não sabe. É uma pensando, coisa muito difícil. muito difícil, muito difícil. Por isso que eu Porque acho você pode amar aquele ilustrador, ser uma pessoa muito talentosa e às vezes não funcionar para aquele projeto, ou a pessoa não entregar o que você estava imaginando para aquele projeto, ou ser uma pessoa incrível e o escritor não conseguir ver o que a gente está vendo. é, Então é complicado mesmo. Mas eu sinto que todo dia eu vejo como o meu papel é justamente ver quem combina com quem. É um papel de meio casamenteiro, assim, né? é verdade, é Eu tenho verdade. que ser o cupido ali de combinar um com o outro e ver quem que vai se apaixonar. Mas não deve ser fácil, não deve ser mesmo. Então, mas quando dá certo é tão bom, nossa. É, quando dá certo, é uma maravilha. Gente, olha só, eu não estou conseguindo ver os Eu comentários de vocês. Você também. está vendo aí? Eu, Porque aqui parou, não simplesmente parou, não está passando. passa para cima. É que às vezes você tem que passar para cima. A Paula queria saber qual era o outro final. Segredo, hein? Será que eu falo o outro final? Vou falar o outro final, ele encontrava uma colega. Nós substituímos a colega pela professora, claro. É, Não, e foi legal quando você falou isso, o Fran, por quê? Porque com essa paixão que eu tenho por quem ensina, eu consegui fazer o livro para o professor. Quer dizer, de repente, um outro livro que eu fosse fazer, talvez eu dedicasse ao professor, mas nesse não é só dedicado ao professor, ele traz o professor, né?
E na nossa conversa, você falou sobre isso antes, né? Falou como você tem esse trabalho nas escolas, dentro das escolas, é uma coisa que você ama e é importante para você. Vai ver, isso ficou também no meu ali para trás na minha cabeça, assim, de alguma forma, né? Que já Não, tinha a escola, ele já ia para a escola no livro, né? Já era um elemento que acontecia. quer dizer, não caiu de paraquedas. Foi só porque eu me lembro claramente de você falando isso. Que não é que não pudesse ser, mas que exatamente porque já tinha escola antes, seria um elemento que abriria a história, né? Então, Uhum. e também, quando encontra a coleguinha, você pensa, vai se interessar pela coleguinha, e depois pronto, acabou. Pode ser amigos, É. poderia ser a colega que virasse amigo. Mas eu acho que, assim, quando você falou isso, que eu pensei do tanto que eu gosto de quem é professor, do quanto que eu valorizo o trabalho do professor, eu falei, gente, chegou a hora, é agora. Vamos votar, É. vamos votar. Exatamente. E aí surgiu ela, olha ela aqui, gente, que gracinha, olha os dois aqui. O olhar deles, né? É, Eles é, trocando o olhar. o olhar dele, olha, ele já estava com um olhar de admiração só porque viu, porque imagina que seja. E você E reparou o que ela tá fazendo nessa cena? tá vendo como é que ainda hoje tem coisas que eu não sei o que ela está fazendo. Ela tá fazendo. O que, que você Olha pensou? a mãozinha dela. Olha a mãozinha dela. Gente, eu não tinha prestado atenção nisso. Eu fiquei, eu prestei atenção só neles, os dois. Eu não, Então, você nunca tinha reparado que ela tá botando uma estrelinha no caderno dele, brilhante? não, olha só. Revelações! Não, Olha lá. o livro é verdade. O livro foi publicado em 2019, em pleno 2021, ainda estou descobrindo coisas do livro. Gente, Revelação. Viu? Eu fiz a conexão do pirilampo com a estrelinha no caderno. menina, talvez, não, talvez uma professora, um professor que tenha lido, tenha tido olhar, né? Que eu não tive. E Agora, você não tinha visto. eu não Olha que máximo. estou Olha lá. eu não estou dizendo que toda vez que eu vejo um livro, eu vejo uma novidade, uma página, uma ilustração, que eu sempre procuro novidades. Cada hora eu encontro uma, é essa aqui. Uhum. Sim. Essa. Porque aqui tem muitos elementos. Você botou todos os elementos que você podia Não, colocar quando eu aqui. estava olhando hoje essa página, eu não lembro o que é esse poema aqui do lado. Depois eu fiquei pensando, será que é um do Bartolomeu que a Neide gosta? Será que eu pesquisei e coloquei? Eu não me lembro o que é. É. Eu mesma não me lembro. Eu escrevi com a minha letra, porque a minha letra aqui nesse cantinho, Ah, mas eu juro que eu não lembro de onde eu tirei. pois é, mas é engraçado. Eu fiquei muito tempo, depois aqui em cima você falou que era postar algo. Fiquei, que eu adoro detalhes, né? Fiquei vendo esse jornal que você colocou, a abelha aqui do lado. Ou seja, esse é um livro que todo dia tem uma novidade nele. Você vê, hein? Vocês que estão aí são testemunhas de que eu não Gente, sabia. maravilhoso. Você não sabia da estrelinha, Neide. É engraçado que eu acho que eu vou lendo, não crescendo, porque eu já falei que eu leio de novo, né? Vou lendo. Quando chega aqui, eles estão com uma cara tão felizes, uma coisa que eu acho que vai ter um futuro, que eu fico olhando para eles, não olhei estrelinhas. Gente, essa, se a gente fizer uma live daqui a 2 anos, eu sou capaz de descobrir mais alguma coisa que você colocou e eu não sei. Aí eu vou te contar alguma outra segredo. É verdade. Uma outra coisa também que eu adorei, te falei que eu ia até procurar para comprar quando eu fizesse oficina, Né, o cavalinho. esse cavalinho. Gente, e você sabe que eu achei alguém que fazia quando eu fui encomendar, começou a pandemia? Olha. Mas eu, Ah. mas eu acho que eu tenho o contato da pessoa, porque eu queria, amei esse cavalinho que você fez. Né? É um detalhe interessante. Você tem uma relação especial com os brinquedos, né? Dos seus livros. Eu tenho. Já E veio. um engraçado. Ah, Falar isso, eu me lembrei também. Na primeira cena, ele tá olhando o baú, né? é, E fala que tinham brinquedos nesse baú, nessa cena.
e no início ia aparecer um pouquinho dos brinquedos. E aí depois eu pensei, vou deixar aparecer só na outra cena que aparece por dentro do baú todo. São escolhas também que a gente faz, assim, vamos deixar ele olhando para alguma coisa que o leitor ainda não sabe o que que é, né? Que o leitor vai imaginar, e na próxima página o leitor vai ver quais brinquedos são que tem lá dentro. Foi uma coisa que eu lembrei agora, que eu mudei depois também. É que as coisas, o olhar, né? É tudo o olhar. Você faz aquilo, de repente aquilo te leva a uma outra. E retirar coisas também, né? Não é só acrescentar. Depois a gente vai tirando coisas e pensando, vou tirar isso, Isso é o bom do digital também, que dá essa possibilidade de voltar lá no início e transformar, mudar um pouquinho uma coisa ou outra. Agora, engraçado, isso da sua maneira, sua forma de trabalhar com digital, eu também não sabia. Porque eu sou uma pessoa que gosta de papel. Eu, eu acho que eu tenho uma dívida eu tenho que plantar uma floresta, porque papel não é possível. Eu tenho que plantar uma floresta. Mas eu fico achando interessante isso, de você fazer e não ter essa curiosidade. Eu até fiquei pensando, eu não vou ter nenhum esboço para mostrar. Talvez até tenha, às vezes eu faço. Quando estou começando a pensar no projeto, às vezes eu rabisco uma coisa ou outra. Mas assim, geralmente eu não tenho nada de esboço. E eu não sei assim, se eu tenho pena de estragar o papel. E uma coisa boa do digital é isso, que eu sou assim com comida também, por isso que eu não gosto de cozinhar. Se eu estrago, fica ruim, eu fico com uma raiva de ter estragado a comida, que eu prefiro nem fazer, sabe? Com o papel é um pouco isso, eu fico, ai meu Deus, o bom do digital é que você não está gastando nenhum papel, nenhuma tinta. E você pode mudar o quanto quiser, né? Porque, na verdade, eu sou a que gasto papel, eu fico com sentimento de culpa. Não é melhor, ao invés de ficar com sentimento de culpa, gastar menos? Mas é porque... mas é porque eu começo a escrever toda e qualquer história à mão, não sei escrever, começar a história digitando. Mas depois eu preciso imprimir para o computador. Então aí fica difícil. Aí como é que Cada escritor tem um jeitinho, né, também, uma forma. Tem gente que gosta de escrever com uma caneta específica, tem gente que gosta de escrever em folha solta, tem gente que gosta de fazer no computador, tem gente que gosta de fazer no caderno. Um autor nosso, o Gabriel Santana, ele fez o livro do Gato Zé num caderninho desse tamanho assim, juro, micro. Gente. Começou, ele botou até no lançamento para todo mundo poder ver. Um caderninho micro. Então, cada um tem um jeito, ou é o papel que tem ali na hora, né? Um guardanapo, alguma coisa. Mas eu realmente tenho que fazer as pazes com o papel. Porque eu não gosto muito de... É porque você está economizando o que eu estou gastando em excesso. Eu gasto a mais e você já está bom. Tá na economia. Gente, olha só, deixa eu te falar uma coisa que eu estava esquecendo de falar aqui, o quê? Falar que vai ter outras lives aqui, a Tigrito vai estar presente aqui em várias lives. Tem a sua hoje, né? Domingo vai ter a Dali Araújo, e claro que vamos... Não sabia, que delícia! Domingo, e na última semana de abril vai ter Patrícia Montes, que está aí. Que em breve vai ter livro novo também esse ano. Beleza. E na segunda semana de maio vai ter a Paula. Oi? E ilustrado por mim, o novo da Patrícia também. Que legal. E tem a Paula, vai ter Paula? A Paula Piano na segunda semana, 13 de maio, uma quinta-feira. Que delícia. Então, dela vai falar do pré-lançamento dela. Exato, com certeza. Porque, de qualquer maneira, é assim, quem tem livro, fala também do livro. Quem não tem livro, vai falar dos personagens. Nós estamos falando aqui do Menino Pirilampo, porque nós temos isso em comum, nós temos esse menino em comum, então achei que a hora de falar era essa, né? Já que eu criei as lives com esse viés, talvez por conta disso também, mas é porque realmente eu acho que personagem é o tipo da conversa que pode ser... Qualquer pessoa que gosta de ler tem uma história de personagem. Não tem realmente... É verdade. Não tem como.
E a diferença é que, no caso, quando é autor, né, quando é ilustrador como você, vocês falam os bastidores, que a gente nunca sabe, né? É verdade. Às vezes os bastidores não são tão glamourosos como as pessoas imaginam, né? Mas eu acho que é bom a gente falar até desse não glamour, porque a pessoa acha, quando compra um livro, acha que aquilo ali foi uma coisa que não deu problema. Tem problema de gráfica que atrasa, tem problema de que não tá pronto, tem um monte de Nem coisas. fala. Nossa, eu já recebi os livros todos amassados uma vez. Acontece muita coisa, muita coisa. A Paula tá comentando que tá enciumada, que ela quer um livro ilustrado por mim também. E aí, Paula, Paulo, tem eu que cheguei na lançar. frente. É, exatamente, eu cheguei na frente, hein, Paula? Agora as pessoas também me perguntam como é que eu descobri a Tigrito. Eu descobri a Tigrito fazendo pesquisa na internet. Porque as pessoas acham que eu te conhecia, acham nada A gente disso, era super amiga. nada disso. Eu Ficamos resolvi amigas depois, né, Neide? depois, mas antes não. É porque esse livro ele tinha ficado um tempo para ser publicado, depois eu peguei de volta, e aí eu falei, um dia eu resolvi, eu vou publicar esse livro, vou procurar uma editora. E fui fazer a pesquisa. Então também tem isso. É complicado publicar um livro? É complicado, mas parece que quando é para ser, você parece que acha o caminho. Então, foi É. isso. Eu fui lá na internet e achei muito interessante como vocês falavam da editora. Falei, gente, será que não é aqui? Mandei uma mensagem. Então, também tem isso, né? Então, a gente tem que tentar, né? Realmente tem que tentar. Com certeza. Não, e uma coisa, Neide, que é importante falar, assim, a Tigrito, a gente recebe muito texto. E às vezes eu fico pensando assim, nossa, eu sou a pessoa que faz 99% do trabalho na editora. Claro. Assim, primeiro, eu não consigo responder rápido, assim, os textos, porque eu leio tudo com calma, com atenção. Tem textos que eu fico pensando neles, assim, durante muitos meses antes de responder. Porque eu fico pensando como que seria aquilo, sabe? E às vezes, quando a gente fala, não é o que a gente está procurando no momento, é porque a editora vai se construindo e a gente vai pensando também a cara dela, qual vai ser, né? Que cara a gente quer dar, que temas a gente quer falar. Às vezes pode ser um autor que eu amo, uma pessoa que eu acho talentosa, ou um texto mesmo que eu goste muito, mas não é o tema ou a história para aquele momento. Ou a gente já tem um livro que fale sobre aquilo, também já está começando a acontecer, né? Então, às vezes, a procura por uma editora, tenho certeza que muita gente tem curiosidade, né? Não é complicado, porque não é só você chegar numa editora que tem a ver com o que você pensa, que tem um catálogo que você gosta, que é bonito, alguma coisa assim. É também ter todo esse momento certo e se encaixar no catálogo da editora, né? Então, se é uma editora pequena como a gente, já tem que ter essa seleção, imagina uma editora grande. Verdade. Né? Quantos milhares de textos não recebe por dia e quantas coisas tem que pensar para publicar um livro. Então, eu nunca pude falar sobre isso numa live, achei legal, importante assim falar agora, porque cada vez, sempre que tem uma live, vai surgir muita gente interessada, e é claro que eu não quero que ninguém fique magoado, pensando assim, nossa, mandei e ela não respondeu, mandei ou ela não aceitou, né? Mas é todo um processo que com o tempo não vai ficando mais fácil, vai ficando mais difícil, porque quando o catálogo vai crescendo, né, a gente vai pensando, tendo menos espaços, né, e tendo outras coisas para refletir antes de pegar um texto. E também, assim, são os dois lados mesmo, né? Não tem jeito. Quem está do lado de cá que escreveu não vai saber o que está acontecendo. Você manda e você, de repente, não tem resposta, mas acha que não respondeu, porque existe não é necessariamente. mas existe realmente quem faz isso. Tem um lugar que não responde de jeito nenhum, né, Jean? Mas existem as outras coisas que acontecem que a gente está do lado de cá, a gente não sabe. Porque é muita informação, é muita coisa que tem que acontecer para dar nisso aqui, nesse produto. Né? Então, não é Inclusive, Neide, quem é ilustrador também, que às vezes manda um portfólio, pensa assim, não viu, não recebeu. Às vezes não é que o trabalho da pessoa seja ruim,
é que não tem um projeto naquele momento que tenha a ver com aquele estilo, né? Então, também é isso, fechar um livro, fechar um projeto de livro, é uma coisa que envolve muitos detalhes. E realmente é aquele casamento perfeito, né? É verdade. Então, é bom falar isso para as pessoas não ficarem assim, poxa, mandei meu portfólio, ou não obtive resposta, ou só respondeu que recebido, né? Porque é isso mesmo, a gente recebe muita coisa e tem que olhar muito bem, tem que estudar muito bem cada pessoa. Exatamente, é porque é aquela coisa, a pessoa que manda é aquela história, aquela coisa que você criou, você tem aquele carinho. Mas também tem que entender o outro lado. Eu entendo isso, eu entendo, mas é complicado. Por isso é que tem que ter o tal do casamento. Agora, o tal do casamento não é fácil. Comigo, Não. essa maior sorte na vida de acontecer, porque parece até que tem a coisa mesmo de conspiração a favor, né? Porque tem um texto que chegou que era uma coisa que tinha a ver, quer dizer, muito, muito doido, mas que bom que se não fosse isso, não tinha ele com essa carinha aqui, nos olhando, porque a minha linha do tempo do Instagram só dá ele, é muito engraçado, como tem, né? Inclusive agora no sábado, eu vou fazer uma entrevista no Instagram mesmo, porque a pessoa recebeu o livro, fez a resenha e agora vai ter entrevista. Então, que demais! Então, na verdade, tem esses, quer dizer, parece que tem muito tempo que ele foi lançado, mas é mais ou menos, porque de qualquer maneira a impressão que eu tenho é que assim começa tudo de novo. Eu começo a fazer outras coisas, pensar em outras coisas, de repente alguém manda uma resenha, alguém fala alguma coisa, e aí, quando eu olho na linha do tempo do Instagram, tá muito engraçado que tá assim. Volta e meia, ele tá ali um monte de resenha de coisa que foi feita. Aí, de repente, eu tô falando de outra coisa, daqui a pouco vem ele de novo. Agora, por exemplo, tem a live e vai ter sábado essa entrevista. Isso é muito legal, né? Um livro não se encerra logo que lança, isso é bonito, ele vai viver, ter uma longevidade, vai ter muitos anos, muitos leitores ainda, assim, para curtir, para ter visões sobre ele, para experimentar. Isso é muito, muito especial. Eu também, toda hora recebo uma notificação, assim, de alguém marcando, de alguém falando alguma coisa, é muito gostoso. É bom, que bom. Bom, daí nas perguntas que eu não estou conseguindo ver, porque nem puxando, botando para cima aqui, deixa eu ver. Ver se tem alguma coisa aí. A Patrícia comentou que está sonhando com o livro novo dela. Falta pouco agora. A Mercedes comentou que também vai ter live com ela. Eu acho que é isso. Ela falou eu também. Agora eu não sei se vai ser live, o que é. Ela falou eu também. A gente estava falando das lives, eu acho, na hora. Sonhando com livro. É que o negócio a gente puxa para baixo, ele sobe de novo, né? Os comentários. Tá chato. A Patrícia também comentando do olhar sensível do editor. Paula, é muito legal que nossas autoras em peso aqui. Que bom, que bom. Eu acho que a gente comentou tudo, Neide. Eu acho que a gente está bem atualizada. Então é isso. Porque a gente pode perder. Falando que esse aqui que foi antes de eu entrar, voou para a Alemanha. Não sei se foi um livro que foi para a Alemanha. Você foi lá mais para cima. Não me lembro de ter visto. Viu? A gente perdeu. Mas alguém comentando que... eu sempre falo. Agora, por exemplo, a minha voz eu falo, a voz está duplicando. Tá cortando? Não, agora melhorou. Não sei, acho que era a posição que eu estava. Desde a primeira live que eu aviso as pessoas, porque o ano passado como era convidada, era só ir, você só vai na live e pronto. Mas quando é você que faz, você tem que prestar atenção em umas coisas. Mas eu sempre. É verdade. E é muito difícil. Eu quero prestar atenção no que a pessoa está dizendo e tem que prestar atenção na pergunta. E é muito complicado isso. Eu sempre peço. Mas é impossível fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Eu fiz uns lançamentos ao vivo no YouTube, Neide, que passação de nervoso. Porque tinha que usar um programa para transmitir o encontro do Zoom para o YouTube, aí dava um monte de erro, aí fechava o programa, foram 2 vezes isso. Ai meu Deus, eu ficava tão estressada,
Sorte que agora o Instagram tem essa possibilidade também de fazer conversa com 3 pessoas, né? Exatamente. Maravilhoso! Então agora a gente já pode fazer direto tudo no Instagram também, se quiser chamar 2 pessoas ao mesmo tempo, é ótimo. Porque o Instagram, apesar de dar os problemas, eles agora estão bonzinhos, eles não derrubam mais a gente, não sei por quê, resolveram que não vai ser mais uma hora certa, eles não derrubam mais ninguém, não sei por quê. Ah, é? Isso que eu ia perguntar, não acaba mais em uma hora. Não sei nem o que dizer mesmo. Eu já passei, que bom. eles realmente não estão derrubando ninguém. Mas é coisa, a gente vai tentando. Eu adorei, né? Não preciso dizer. Também. Estava com saudade de você e de rever o livro também, né? É muito bom. Porque a gente fala dele através das postagens das pessoas, né? A gente acaba sempre falando, mas falar assim com todos os detalhes, há muito tempo que a gente realmente não fala. Mas é verdade. Eu queria agradecer a todo mundo que veio, muito, 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 porque são pessoas, a maioria provavelmente, que tem o livro e que sabe, que gosta, que fala, e a gente sente realmente, né, que a pessoa gosta pela delicadeza da forma como as pessoas recebem, né? Então, isso para mim, para nós, é muito importante, né? Porque você faz o livro para o outro ler, para o outro, né? Para você. Embora você fique sempre olhando, mas não é para você. Então, eu fico feliz de poder ter essa oportunidade de falar mais dele. E, pelo visto, é assim, vai ser aquelas ondas. Vai ter entrevista daqui a pouco. Acho que em junho tem uma live também dele. É engraçado isso, né? Porque como eu tenho a opção de livros, mas as pessoas, eu acho que é a carinha dele que conquista, né? Pessoal, conquistou, né? Que bom. Quer fazer com ele, dele, né? Então, isso é muito bom. Então, quero agradecer a todo mundo que veio, né? O povo da Tigrito que está aí, né? Eu e todo mundo da Tigrito. Voltem quando estiver ali, quando estiver a Patrícia, quando estiver a Paula. E quem sabe pode ser que mais para frente tenha mais alguém da Tigrito. Que delícia. E aí a gente vai continuando a conversar. Então, então no domingo vai estar ali, Araújo, que estejam aí, por favor. Ai, que maravilha. Já sei que vai ser uma conversa cheia de emoção, porque é um livro também muito emocionante. Eu não tenho ele ainda, mas eu vi o lançamento. Eu estava lá vendo vocês no lançamento e eu acho que vai ser maravilhoso, né? Não tinha como chamar ali. Você está falando de personagem, né? Como assim? Não vou chamar. Então Exatamente. Isso. Fran, obrigada mesmo. E vamos seguindo aí, vamos ver para onde que esse menino ainda vai nos levar, o que ele ainda vai aprontar para a gente. A gente está aqui à disposição, imagino eu, né? Eu estou à disposição. Eu também, com certeza. E eu tô muito feliz, obrigada super pelo convite. Eu estava com muita vontade também de falar sobre o nosso livro há muito tempo. Eu estava no início muito tateando essa coisa online, né, de como é que ia funcionar. Mas agora eu sinto que está todo mundo mais acostumado com o formato, né, também. Já lida com mais tranquilidade, assim, que no início era uma ansiedade, né, de ter que assistir na hora e tudo mais. Agora até fica gravado, pode assistir depois. Isso é muito bom, né? Então, eu fiquei feliz demais em participar e mais feliz ainda de contar uma coisa que você não percebeu no livro. Eu adorei isso. Para você ver que quando as pessoas falam que descobrem coisas, eu realmente acho que eu não vi tudo ainda. E acabei de provar isso, que não tinha visto tudo. Viu? Que maravilha! Tinha que fazer essa live. Muito bom. Muito bom, gente. Muito obrigada por terem assistido, Neide. Muito obrigada pelo convite. Pode convidar sempre que eu volto. Oba! Vamos para perto, porque provavelmente, se você puder, apareça na live das outras tigretes. Oba! É legal? Vou aparecer, sim. Tá bom. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo grande. Tchau. Tchau.